Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós hoje queríamos falar sobre algo que nós fazemos sem percebermos. E é algo importante, porque muitas vezes nós pedimos direção a Deus e queremos que Ele faça algumas coisas por nós. Mas muitas vezes nós também não aceitamos quando Ele faz o contrário daquilo que nós queremos. Então, aqui em Mateus, no capítulo 6, Jesus faz aqui a oração, ensinando os seus discípulos a orarem no caso. E justamente nós conhecemos a oração do Pai Nosso, e no verso 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o reino de Deus. Jesus fala que o reino de Deus está no nosso meio. Eu entendo que é a presença dele que está no nosso meio, no meio do mundo agora, ele está aqui. E interessante que ele diz assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós pedimos coisas a Deus e por vezes nós dissemos, olha, faça a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Jesus entendeu muito bem o que era isso. Quando ele está no Getsemane, antes de ser preso, ele vai orar e ele então diz aquela oração que nós conhecemos de Pai, né? Se afasta de mim esse cálice, mas no entanto não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando nós pedimos a Deus e nós falamos que ele seja feita a vontade dele, e por vezes Deus ele nos ouve, mas ele não faz a nossa vontade, nós não gostamos, nós não aceitamos muito essa situação, essa decisão de Deus dele não fazer aquilo que nós queremos. Mas por que será que é isso? Nós poderíamos entender de que é como se fosse um filho nosso. Quando ele pede algo para nós e nós sabemos que aquilo não é bom para ele, e sabemos que isso no futuro também vai prejudicá-lo. E nós temos planos de dar coisas melhores para nossos filhos. Eu creio que esse seria então o mesmo caminhar de Deus em relação aos nossos pedidos. Pois, na verdade, nós não sabemos muito como pedir a Deus e o que nós estamos pedindo. E talvez aquilo que nós estejamos pedindo para Deus venha a ser algo ruim para nós no futuro próximo, né? Ou mesmo um futuro mais distante. E nós não temos conhecimento disso, porque nossa mente ela é embasada agora nesse momento. Mas pelo que a Bíblia fala, Deus ele vê o futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então nós temos alguns casos interessantes, porque nós falamos, seja feita a tua vontade, né? Não é aquilo que a gente quer. E isso é difícil, é perigoso também, porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós temos que entender de que a decisão dele em fazer, em agir, em cumprir, em nos dar aquilo que nós pedimos e queremos, traz consigo essa decisão de colocar na mão dele, de que nós devemos descansarmos na mão dele e sabermos que ele tem o melhor, de confiarmos de que ele tem o melhor, porque a Bíblia fala que Deus, tudo que ele tem para nós é o melhor, é o perfeito para nós. Então nós temos um texto de Jeremias, no caso, no capítulo 29 de Jeremias, isso quando Israel ainda estava no cativeiro babilônico, e eles achando que eles iam sair dali em 2 anos por causa de algumas profecias que haviam sido ditas por alguns profetas, que não eram profecias que vieram de Deus, e eles acreditavam naquilo que eles sairiam dali. Então, Deus está falando, no caso aqui, no capítulo 29, no versículo 11 de Jeremias, para esse povo, uma carta que foi escrita para o povo que estava no cativeiro babilônico. Ele diz assim:
E eu, né? Ele quem? Eu quem? Ele, Deus. Sei, eu é que sei, pensamentos que tenho a vosso respeito. Então é Deus que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, diz o Senhor, né? Pensamento de paz e não de mal. Então, às vezes nós achamos que Deus não atende a nosso requisito, os nossos desejos, aquilo que nós ansiamos, porque Ele é mau. Porque aquilo que eu quero é bom. Né? E ele continua aqui, o profeta, Deus falando por meio do profeta Jeremias ao povo de Israel nessa carta. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É interessante, porque nós pedimos então, muitas vezes que seja feita a vontade de Deus, e quando Deus ele atende o nosso pedido e não fazendo a nossa vontade, mas a vontade dele, nós não aceitamos, porque não é aquilo que nós queremos. E nós não sabemos então que é uma coisa que poderia nos prejudicar futuramente, porque os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que deseja a nossa alma, a minha alma, a tua alma. Porque no fim, no frigir dos ovos, nós vamos ver que Deus vai encaminhar de uma maneira que nós obtenhamos algo que nós nem pensávamos que seria bom para a gente. Então, essa é a questão que Jesus entendeu muito bem. Né? A oração que ele faz, que ele ensina aos seus discípulos, era que viesse ao mundo a Basileia. Né? A Basileia é o reino de Deus, né? Porque o reino é dele. Então que viesse também que fosse feita a vontade dele, tanto na oração ali com os discípulos do Pai Nosso, como também na oração que ele faz lá no Getsemane, que seja feita a vontade, a telemar de Deus, a telemar de Deus que seja feita na nossa vida e na vida de quem quer que seja que recorre a esse Deus. Então ele entendia isso. E Deus está falando também para o povo de Israel que apesar de eles estarem, olha só interessante, eles estão numa situação de cativeiro, né, estão num país distante do deles, com vontade de voltar, e estão achando que iriam voltar e querendo voltar, e achando que Deus ia trazê-los de volta em menos de 2 anos, por causa das profecias que foram ditas por falsos profetas. Então eles estavam o quê? Estavam sendo enganados e achando que era Deus. E Deus então envia Jeremias e diz, olha, essa carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, dizendo, vocês vão ficar aí 70 anos. Então vocês plantem, vocês vão colher, vocês façam casa, vocês vão morar aí nessas casas, vocês vão casar aí, vão ter filhos, porque eu vou trazer vocês, mas não vai ser agora. Não vai ser como vocês estão pensando que vai ser daqui a 2 anos. Não, vai demorar um tempo ainda, 70 anos pelo menos, para que vocês possam voltar à terra de vocês. Então, é isso que muitas vezes nós não entendemos e nós achamos que Deus ele é um ser ruim, um ser mau, um ser que tem prazer em ver a nossa tristeza, a nossa derrota, porque ele não satisfaz os nossos desejos. E nós, então, não sabemos que muitos dos nossos desejos são coisas ruins para nós. Ele não. Pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar o fim que deseja o teu coração. Mas nós não entendemos isso dessa maneira. Então, é isso que Jesus compreende muito bem no Pai. Porque ele tem esse relacionamento, ele tem esse conhecimento de quem é Deus. De que Deus ele é bom, ele é misericordioso. Nós sempre começamos a nossa reflexão dizendo render graças ao Senhor porque ele é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre, são novas a cada manhã. Em vários salmos nos diz isso, que o Senhor é bom, que o Senhor ele é bom e que a sua graça sobre nós é tremenda. Então nós precisamos compreender que a vontade de Deus, como ela é feita lá no Uranus, que é os céus, como também na terra, que é palavras, no caso, onde nós habitamos, né? Que se nós pudéssemos entender que deveria ser feita a vontade dele aqui na terra,
como também ela é feita no céu, nós então caminharíamos a nossa existência, o nosso viver nesse mundo com uma confiança fundamentada, embasada na bondade, na misericórdia, na graça, no amor de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós, né? É interessante porque a gente vive nessa questão de dizer muitas vezes, existe um texto bíblico que Jesus fala assim: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Num dado momento da vida de Israel, no deserto, você pode ver isso lá em Êxodo 19:8, lá em Deuteronômio 5:27 e Êxodo 24:3. O povo pede para que Moisés, que é o intercessor deles, falem com Deus, e eles dizem assim para Moisés: olha, tudo que Deus, olha só, tudo que Deus falar para você, para que nós façamos, nós iremos fazer. Tudo, é que eles dizem, tudo que Deus disser nós faremos. E nós vamos ver no caminhar do povo de Israel no deserto, pelo 40 anos que passaram no deserto até entrar na terra prometida, e mesmo depois na terra prometida, eles estão sempre desobedecendo a Deus naquilo que Deus está falando para eles fazerem, para eles caminharem naquilo que Ele está dizendo. Façam isso. E eles não fazem. Então, essa questão de nós podemos falar, olha, tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. Eles não fizeram. É a mesma coisa muitas vezes conosco. Olha, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Deus, então o Senhor ouça a minha oração e o Senhor então me dê aquilo que eu estou pedindo e eu vou fazer. E mesmo assim, mesmo que Deus não dê, ou que Deus dê à pessoa aquilo que ela está pedindo, ela nunca vai fazer realmente o que Deus quer, se ela não entender que aquilo que Deus deseja, os desígnios, os planos de Deus, no caso aqui, a palavra que nós vimos aqui no capítulo 6 de Mateus, que são o quê? Venha a nós o teu reino, faças a tua vontade, né? A vontade de Deus, que é a telemá de Deus, ou seja, a sua palavra, que ela seja feita, né? Que se faça aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida, que aconteça, né? A tua lei, o teu mandamento para a minha vida, e que eu seja sensível a perceber aquilo que o Senhor deseja e compreender que mesmo que o Senhor não dê aquilo que eu quero, eu entenda que o Senhor continua me amando, né? Então é um pouco infeliz a questão hoje da teologia da prosperidade, de que Deus dá para você, que ele é obrigado. Existe até um termo que o pessoal fala que Deus é obrigado a dar para você o que você está pedindo. De que você tem então que pedir a Deus, Ele tem a obrigação de dar para você aquilo que você quer. Não existe nada na Bíblia de que nos informando dessa maneira, né? Que você só é filho de Deus, que você só é abençoado se você tiver riqueza, se você tiver posses. E não tem nada a ver uma coisa dessa. Deus continua amando você, Deus continua abençoando você, mesmo que você não tenha riquezas, não tenha posse, Ele continua sendo Deus na sua vida. Então essa questão de nós entendermos, olha, estabeleça-se então na minha vida a tua telemá, a tua vontade. Isso é que Jesus falou aqui, isso é que Ele falou lá no Getsemane, e nós sabemos que a partir dessa oração do Getsemane, ele vai ser aprisionado, vai ser vituperado, vai ser crucificado, vai morrer, mas vai ressuscitar. Mas ele colocou nas mãos de Deus, sabendo que era melhor, né? Ele mesmo fala assim, eu entendo que eu me entregando dessa maneira, ao meu espírito e tal, eu vou arrebanhar muitas pessoas para Deus, eu vou trazer. E essa era no caso, a função dele, né? Seria aquilo que ele veio fazer, o serviço dele de arrebanhar pessoas que retornassem para Deus. Bom, então Deus pode dar, Deus pode não dar, Deus pode mandar esperar, e realmente você obter aquilo que você pediu, não obter, daqui a um outro tempo você vai poder obter talvez, eu não sei, ou talvez não, ou nunca. Mas seja sabedor de que Deus continua a amar você, independentemente
né, do que até que o que você pense, e que você pudesse perceber que você também poderia ou deveria amar Deus, independente dele atender aquilo que você está querendo, a sua necessidade, a sua oração, e que ele tem um plano que seja melhor para você, né? Um caminhar da sua vida, algo que não vai te prejudicar lá na frente, mas os pensamentos que seriam dele, pensamentos de paz, pensamentos de bondade, pensamentos de amor, e para dar o fim ao que deseja o teu coração. E o que nós desejamos, na verdade? No fundo, nós desejamos alegria, né? Nós desejamos o contentamento. E aquilo que provém dele, seja o que nós queremos, ou seja aquilo que ele quer para nós, vai sempre redundar, vai sempre ser a somatória que vai dar o produto da alegria para o teu coração, para o meu coração. Então, que nós possamos compreender, então, olha, descansar em Deus, sabedores de que Ele tem o melhor. E que você, então, seja abençoado, que a sua família seja abençoada com a mão de Deus estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que Deus possa abençoar dia após dia, e que nós possamos então compreender, possamos então entender, possamos então aceitar de que Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós, mesmo sendo aquilo que nós não gostaríamos que fosse.